Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era menor. Hoje nós vamos conversar sobre São Bernardo de Graciliano Ramos. Se tem um livro que eu já favoritei, foi esse daqui, São Bernardo. Nós lemos esse livro em abril para o Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional, que é um clube de leitura que eu criei ano passado e ele é completamente gratuito e online. Caso você queira participar, o link estará aqui na descrição. Esse foi o meu segundo contato com o autor. Graciliano Ramos é de uma genialidade singular. E o primeiro livro que eu li também foi pro clube de leitura, foi ano passado, que foi o Vidas Secas. E esse daqui se tornou um dos meus favoritos, inclusive uma das melhores leituras que eu já fiz até agora, esse ano. E eu estou aqui para elencar 5 motivos que farão você pensar na possibilidade de realizar essa leitura. Conhecemos aqui o Paulo Honório, que é o nosso protagonista. E a gente conhece a sua história. Paulo Honório era um homem muito ambicioso e ele fez de tudo para conquistar as terras que levam o nome do livro, São Bernardo. Então, durante a narrativa, a gente vai acompanhar aí essa ambição do Paulo Honório em conquistar essas terras, o que ele fez para conquistá-las, pessoas que ele conheceu, atitudes ruins que ele cometeu para conquistar esse lugar. Ele trabalhou ajudando deficientes visuais e também vendedor de cocadas. Então ele se apresenta falando, com que ele já tinha trabalhado e ele nunca perdeu essa vontade de querer crescer, né? Então ele se mostra um homem muito ambicioso e por isso, como eu disse, ele faz muita coisa para conquistar essas terras chamadas São Bernardo. A gente conhece Paulo Honório, outros personagens também, e conhecemos Madalena, que vem a ser a sua esposa. A minha opinião, eu até levei essa questão no nosso grupo de discussão do clube de leitura, é que o Paulo Honório não aceitava que existisse alguém superior a ele, intelectualmente, por exemplo, e Madalena mostrava ser esse tipo de pessoa, né? Ela tinha estudado para ser professora, era normalista, e ele não permitiu que ela desse aula, por exemplo, na escola que ficava dentro do espaço ali das terras de São Bernardo. Então ele era muito controlador também, e eu vejo muito disso nele, né? Ele não aceitava ser inferior, ele queria sempre estar por cima. Depois desse breve resumo aí, vamos para os 5 motivos que farão você sentir vontade de ler esse livro. Primeiro motivo, São Bernardo apresenta uma intertextualidade incrível com outro clássico da nossa literatura, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Conforme eu fui fazendo essa leitura, né, várias informações se encaixaram na minha mente. Eu tive que ir para a internet buscar alguma coisa, algum material que fizesse sentido. Será que era isso mesmo que eu estava pensando? E era. Tem estudos, tem dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre essa possível intertextualidade entre São Bernardo e Dom Casmurro. Um homem que põe em xeque a fidelidade da sua mulher, tá? Nos 2 livros. A gente acompanha então esse pensamento dos 2 homens, né? Tanto do Bentinho quanto do Paulo Honório, de que a mulher está traindo, que a mulher precisa ficar com ele a todo custo. Essa questão então da dúvida aí, né? Ela me trai, ela não me trai. Os 2 também acabam tendo filho. E é posto também em xeque aí essa paternidade, né? Então a gente tem essa intertextualidade de Dom Casmurro e São Bernardo. Tem essa intertextualidade aí, essa ligação no que se refere justamente ao personagem em si, né? Eu vi muita semelhança entre o Bentinho e o Paulo Honório e também nesse relacionamento deles 2. O segundo motivo é um que eu gosto muito. Eu adoro livros narrados em primeira pessoa, né? Então nós temos um narrador personagem, um narrador que conta, um narrador que participa da história. E quem nos conta a história é justamente o Paulo Honório. Então, é muito interessante que no começo do livro a gente tem ele se apresentando na atualidade, né? Então ele fala quantos anos ele tem e fala quem ele é, de tudo que ele passou na vida, né? Inclusive no trecho que eu li no início do vídeo, vocês podem perceber. E depois ele começa então a contar a história de sua vida.
e aí que a gente acaba conhecendo os desdobramentos dessa ambição de Paulo Honório para conquistar São Bernardo e após ter conquistado São Bernardo, né? O final desse livro é surpreendente. Eu fiquei pensativa por alguns dias, inclusive. Terceiro motivo: São Bernardo pertence à segunda fase do modernismo. O modernismo é uma das minhas escolas literárias favoritas. Está junto ali com o barroco, podemos dizer assim. Inclusive, vou aproveitar aqui para indicar para vocês o e-book que eu escrevi e publiquei no começo desse ano, chamado Escolas Literárias, Literatura Brasileira, onde eu apresento para vocês todas as escolas literárias, os movimentos literários que fazem parte da nossa literatura, que ajudaram a formar a nossa literatura. Dou dicas de autores, contexto histórico, dicas de livros também, de filmes. Então é um e-book muito completo. Não tem só a parte teórica, mas tem também curiosidades, por exemplo. Então eu super indico para você que é professor de literatura, que está na faculdade de letras e pretende ser professor também, você que é estudante, vestibulando. É um e-book com uma linguagem bem didática, bem simples. Caso vocês tenham interesse, o link está aqui na descrição. Então, esse livro pertence à segunda fase do modernismo, que é justamente aquela fase onde vai se falar muito sobre a realidade social e econômica. E a gente percebe isso bastante aqui. Quarto motivo: esse livro apresenta muitos acontecimentos. E para mim, quanto mais acontecimentos nós temos numa narrativa, mais fluida ela fica. Então, a todo tempo nós temos os relatos do Paulo Honório, né? Ele que conta essa história. Ao mesmo tempo que isso é muito legal, é muito interessante, parece que o narrador está conversando com você, o personagem da história está conversando com o leitor. A gente só tem um ponto de vista, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa conversa, a gente não conhece outros pontos de vista, assim como Dom Casmurro, né? A gente só tem o olhar do Bentinho. Aqui a gente só tem o olhar do Paulo Honório. Então a gente só tem um lado da história, a gente só tem uma percepção da história. Mesmo assim, ele apresenta os personagens pra gente de uma forma incrível. E Paulo Honório que vai nos apresentar cada personagem. A gente tem todas as características segundo o olhar de Paulo Honório. Mas Paulo Honório, Madalena, são dois personagens que me chamaram muito a atenção. Madalena, sua esposa, e tudo que Madalena passou nesse relacionamento faz qualquer leitor refletir. Então, esses personagens que Graciliano Ramos criou são extremamente fortes e com características únicas. E o quinto e último motivo acompanha essa questão dos personagens. Conforme eu fui lendo, eu fui sentindo essas emoções dos personagens. Até registrei, né, no meu caderno de leituras, que é uma montanha-russa de sentimentos. Então, a gente tem a solidão, né, de Paulo Honório. Ele já começa o livro falando que ele é, sim, um homem solitário, e fazendo essa reflexão sobre o que ele fez durante a vida. Nós temos também dúvidas, a questão da dúvida, principalmente na relação Paulo Honório e Madalena, onde são feitos diversos questionamentos sobre esse amor, né, um amor verdadeiro. Que amor é esse que machuca, que prejudica? Temos também a questão da ambição, né, até que ponto chega um homem, um ser humano, para conquistar o que ele quer. Amizades também diversas e que a gente reflete aí, são amizades verdadeiras ou são amizades falsas? Então, são muitos sentimentos, são muitas emoções, e essa questão da história ser em primeira pessoa tem muita relação com isso, do leitor sentir, né, o que se passa na história, ter empatia com determinados personagens também. Então, gente, é um livro incrível e eu super indico para vocês. Caso vocês tenham interesse, o link para compra estará aqui na descrição. Comprando através desse link, você ajuda o Aventuras na Leitura, sem pagar nada mais por isso. Você já leu esse livro? Caso já tenha lido, deixe aqui a sua opinião nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!